Olá, meus irmãos, meus amigos. Ontem começamos a contar uma história de Flávio José, relatada por Flávio José, na verdade, mas é profecia bíblica. Quando as mães, os pais comeriam os próprios filhos de tanta fome. O cerco sobre Jerusalém foi tão grande que os pais, as mães começaram a comer os próprios filhos. Começamos ontem e lemos Deuteronômio 28, verso de número 53. Hoje eu vou ler Ezequiel, Jeremias e Lamentações. Mas vamos ver aqui os slides na continuidade sobre esse assunto. A história dos Hebreus, Flávio José, sexto livro, página 1360, capítulo 21. Espantosa história de uma mãe que matou e comeu em Jerusalém seu próprio filho. Horror que com isso Tito veio a sentir. O cerco era tão grande que os pais estavam comendo seus próprios filhos. Com uma ação tão trágica, que não seria a única a faltar para encher a medida dos males que tornam hoje os judeus o povo mais infeliz da terra. Depois de ter assim falado, ela matou o filho, cozeu, comeu uma parte e escondeu a outra. Ela chamou aquela criança disse que aquela criança teria nascido numa guerra, num período, numa desgraça tão grande que era melhor morrer. O que a mãe fez? Pegou a criança, matou, cozeu, comeu uma parte e escondeu a outra. Deixa eu ler um texto aqui em Ezequiel, capítulo 5, verso 10. Ezequiel 5, 10. Olha o que a Bíblia diz sobre esse assunto que Joséfo escreveu. Então apenas é o cumprimento. Ezequiel 5, verso 10. Portanto, os pais comerão aos seus filhos, no meio de ti, e os filhos comerão aos seus pais, e executarei em ti juízos, e tudo o que restar de ti espalharei a todos os ventos. Os filhos comerão os pais, os pais comerão os filhos, e os filhos comerão os próprios pais. Imagina. Agora vou para Jeremias capítulo 19, o versículo de número 9. Jeremias 19, verso de número 9. Olha o que diz a palavra de Deus. E lhes farei comer a carne de seus filhos e a carne de suas filhas, e comerá cada um a carne do seu amigo. No cerco e no aperto em que os apertarão os seus inimigos e os que buscam a vida deles. Comerão a carne dos seus filhos e dos seus amigos, no cerco e aperto que vai sofrer a cidade de Jerusalém. Agora, Lamentações de Jeremias, capítulo 2, verso de número 20. Olha só quantas passagens bíblicas falam sobre isso. Lamentações de Jeremias, capítulo 2, verso de número 20. Diz assim, ó. Vê, ó Senhor, e considera a quem fizeste assim. Hão de comer as mulheres o fruto de si mesmas, as crianças que trazem nos braços? Ou matar-se-ão no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta? Lá em Lamentações ele faz como uma interrogação, uma pergunta. Isto se cumpriu. Agora Joséfo, olhe, depois que Deuteronômio, Jeremias, Ezequiel escreveu no ano 70, na invasão de Israel, de Jerusalém, Joséfo estava junto com o general Tito, entrou junto e ele descreve o que ele viu na cidade. Agora eu vou voltar a ler aqui o slide que eu coloquei, transcrevendo o livro de Joséfo, na página de 1360. Aquela mulher matou aquela criança, cozeu-a, comeu uma parte e escondeu a outra. Aqueles ímpios que só viviam de rapina entraram em seguida naquela casa, tendo sentido o cheiro daquela iguaria inominável. O cheiro da criança sendo cozinhada deu fome nos demais, e eles sentiram o cheiro e aí pensaram, comida, todo mundo com fome. Imagina, que cena horrível. O cheiro daquela iguaria inominável. Ameaçaram matá-la, se ela não lhe mostrasse o que tinha preparado para comer. Ela respondeu que ainda lhe restava um pedaço da iguaria,
e mostrou-lhe restante do corpo do próprio filho. Eles disseram que iriam matar se ela não mostrasse que animal era aquele, que carne era aquela que ela estava assando e cozinhando. E ela mostrou metade do filho que ela tinha guardado para comer depois. Você imagina? O que Deus disse se cumpre. Deus não está julgando, Deus não é malvado, Deus não é vingativo, Ele apenas é justo. Ele disse: se Israel desobedecesse, aconteceria isso, e aconteceu com Israel, por desobediência. Ainda que tivesse um coração de bronze, tal espetáculo causou-lhes tanto horror que eles pareciam fora de si. Ela, porém, na exaltação que lhe causava o furor, disse-lhes com o rosto convulsionado: sim, é meu próprio filho que vedes, e fui eu mesma que o matei. Podeis comê-lo também, pois eu já comi. Sois talvez menos corajosos que uma mulher, e tendes mais compaixão de uma mãe? Se vossa piedade não vos permite aceitar esta vítima que vos ofereço, eu mesma acabarei de comê-lo. Meu Deus! Aqueles homens que até então não haviam sabido o que era a compaixão, retiraram-se trêmulos, e por maior que fosse a sua avidez em procurar alimento, deixaram o restante daquela detestável iguaria à infeliz mãe. A notícia de fato tão funesto espalhou-se incontinente por toda a cidade. O horror que todos sentiram foi o mesmo, como se cada qual tivesse cometido aquele horrível crime. Os mais torturados pela fome só desejavam morrer quanto antes, e julgavam felizes os que haviam morrido, antes de ter tido ciência desse fato, ou ouvido narrar coisa tão execrável. Não há nem palavras para dizer, mas a profecia bíblica já estava registrada. O aperto sobre Jerusalém será tão grande, a fome será tão grande, comerão os próprios filhos. José escreve isso. Ele viu, ele presenciou. As profecias bíblicas sempre irão se cumprir. A Bíblia diz que o homem está separado de Deus por causa do pecado, e ele vai para o inferno, o castigo eterno. Mas se o homem reconhecer o sacrifício do maior de todos os judeus, Jesus Cristo, reconhecer que é pecador miserável, se arrepender, Jesus escreve o nome dele no livro da vida. Faça isso hoje. Se arrependa. Israel já sofreu. Ainda sofre por outras desobediências. E Deus é o único que pode castigar e tem castigado. Mas não queira sofrer as mesmas maldições. Não queira ir para o inferno, que é sem volta. Entrega hoje sua alma a Cristo. Reconhece o maior de todos os judeus, Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado a Deus por esse dia, obrigado por cada alma que assiste e ouve estas mensagens. Eu rogo a Ti, Deus, uma bênção especial sobre cada vida, cada família, cada lar, Deus. Abençoa. Ó Deus, é muito triste ouvir isso, mas é o registro da Tua palavra também. Deus está se cumprindo as profecias. Já se cumpriram estas. Ó Deus, ajuda-nos a vivermos na Tua presença. Ajuda estas pessoas, ó Deus, levar estas mensagens até os confins da terra, para que mais almas possam ouvir e saber verdadeiramente quem era Israel. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.